Desde sexta-feira, 10 de outubro de 2025, paira um silêncio estranho sobre Gaza. O cessar-fogo entre Israel e Hamas prometia uma trégua, as bombas deveriam calar, mas o que emergiu desse respiro foi uma tempestade interna. Enquanto os mísseis cessaram, os disparos voltaram, agora dentro de Gaza. Não de um inimigo externo, de irmãos, facções, clãs rivais. No primeiro fim de semana da trégua, surgiram manchetes. 27 mortos, 8 deles do Hamas. O Ministério do Interior reconheceu confrontos entre forças ligadas ao Hamas e combatentes de uma família armada influente, o clã Dogmush. Foram 19 membros do clã mortos e 8 combatentes do Hamas. Entre as vítimas estava Saleh Al-Jafarawi, repórter cidadão e influenciador, que cobria os combates no bairro de Sabra quando foi alvejado. Esse episódio não é mera guerrilha local, é o esboço de uma nova guerra dentro da própria Gaza. Para entender essa ferida interna, é preciso olhar para as raízes do clã Dogmush. O clã Dogmush é uma das famílias mais poderosas de Gaza. Armas sempre fizeram parte do cotidiano. Proteção, disputa territorial, barganha política. Mumtaz Dogmush, figura histórica, fundou o grupo Jaish al-Islam, que em certos momentos declarou lealdade ao Estado Islâmico. Mas o clã nunca foi homogêneo. Membros se alinharam ao Hamas, a Fatah, a grupos independentes. A unidade é frágil, marcada por tensões internas. Durante bombardeios anteriores, o clã foi acusado de colaborar com Israel. Acusação negada oficialmente, embora admita que alguns membros cometeram infrações. No início do cessar-fogo, circulou o boato de que Israel teria tentado envolver o clã como mediador ou protetor de uma zona humanitária. Nizar Dogmush, liderança do grupo, afirmou que recusou qualquer papel de mediação. Para o Hamas, essa recusa virou justificativa para suspeitas de traição. Com o cessar-fogo em vigor, Gaza parecia respirar, mas deixou um vácuo de autoridade. Quem garantiria a ordem sem forças externas? Para o Hamas, impossível renunciar à força. O controle é sua razão de existir. Nas horas seguintes, a unidade de segurança interna, especialmente a chamada Arrow Sahem, começou a agir com agressividade para reafirmar domínio. No dia 13 de outubro, 8 membros do clã Dogmush foram executados publicamente pela unidade Arrow sob acusação de colaboração com Israel. Fontes oficiais admitiram que a operação visava gangues perigosas que desafiam a autoridade do Hamas. Um líder do clã acusou o Hamas de usar o cessar-fogo para eliminar opositores. Foi assumir poder no escuro. Moradores de Sabra narram invasões a blocos residenciais, disparos indiscriminados, medo infantil, gente correndo pelas ruas sob trovadas. Desta vez, não fugíamos dos aviões, era o nosso próprio povo, disse um sobrevivente. A batalha se concentrou nos bairros Sabra, Tel al-Hawa e áreas próximas ao Hospital de Campo Jordano. Testemunhas afirmam que cerca de 300 combatentes do Hamas cercaram blocos onde membros do clã estavam entrincheirados, usando metralhadoras e explosivos improvisados para expulsá-los de suas bases. Entre os alvos estava o prédio conhecido como Composto de Sabra, onde o clã havia se refugiado após destruições anteriores. No calor do tiroteio, Saleh Al-Jafarawi vestia seu colete de imprensa e documentava os movimentos. Foi alvejado por homens armados e levado, já sem vida, ao Hospital Al-Ahli, com sinais de tortura e múltiplos tiros. Seu corpo tinha 7 perfurações e pulsos amarrados. A morte de Saleh abalou as redes sociais e a imprensa local. Muitos o viam como voz independente, narrador da devastação. Sua queda tornou-se símbolo da transição de guerra externa para a guerra civil velada. Segundo o Ministério do Interior, cerca de 60 membros do clã foram presos para interrogatórios após os combates. O Hamas anunciou um período de arrependimento de uma semana, durante o qual membros não violentos poderiam entregar armas e evitar punições extremas. Depois disso, não haveria clemência. Vídeos nas redes ligadas ao Hamas mostram execuções sumárias de homens com as mãos atadas, mortos diante das câmeras, com mensagens sobre traição e colaboração. O episódio marca um divisor. O Hamas não apenas reage a Israel, agora combate dentro,
controla com medo. No pano de fundo estão clãs rivais que mantinham certa liberdade em Gaza. O clã Abu Shabab, liderado por Yasser Abu Shabab em Rafah, também foi alvo de ordens de rendição e acusado de colaborar com Israel. Há ainda o Al-Majaida, que enfrentou incursões do Hamas recentemente. A fragilidade da autoridade central engendrou inúmeras facções que competem entre si. E no silêncio da trégua externa, essas tensões emergem com ferocidade. Analistas alertam: essa fragmentação ameaça descambar em anarquia. A guerra civil pode ser tão terrível quanto a guerra contra Israel. O Hamas parece apostar no cálculo brutal, consolidar poder interno para sobreviver politicamente. Execuções públicas, cercos, propagação do medo, tudo se alinha à lógica de um regime que evita dividir a autoridade. Mas a população comum paga o preço mais alto. Milhares de civis sobreviventes dos bombardeios agora se veem entre tiros inesperados. Fugas desesperadas por becos gotejam nas ruas de Gaza, novas feridas se somam às antigas. Casas destruídas, ruas bloqueadas, escassez de socorro humanitário. Tudo isso enquanto o poder é disputado casa a casa. Pode um movimento insurgente transformar-se em governo sem corroer sua base moral? O Hamas foi símbolo da resistência contra Israel, mas seu papel como juiz, carrasco e executor dentro de Gaza põe em xeque sua legitimidade perante o povo que afirma proteger. Se a guerra externa cessou, mesmo que temporariamente, a guerra real parece ter apenas mudado de arena. A nova fronteira é interna, invisível aos olhos do mundo, mas letal para quem vive sob seu domínio. O clã Dogmush, com sua ambiguidade histórica entre revolta, aliança, compromisso, hoje encarna a fractura de Gaza. Suas armas, rejeitadas ou temidas por muitos, tornaram-se catalisadoras do conflito. O Hamas, por sua vez, assume não só a luta contra o inimigo externo, mas o controle absoluto da ordem interna, a qualquer custo. E a sociedade de Gaza se pergunta: quem garante que não será a próxima vítima desse embate fratricida? Quando as bombas caíam do céu, era claro quem era o inimigo. Agora, com armas entre irmãos, resta apenas a interrogação: onde termina a guerra e começa a tirania? Vamos continuar acompanhando essa situação. Até o próximo vídeo.